já fez uma análise espiritual da minha casa, né? O seu trampo influenciou muito aqui também, né? Na minha vida, com a minha família, com a minha mulher. Minha mulher é fã do seu trabalho, eu sou fã do seu trabalho. Até a gente chegar nesse momento do obsessor, que ele já jogou obsessor. O Rodrigo já foi explicando aqui. É que a gente tava conversando antes de começar, e na hora que começou eu já vi o negócio lá que a gente tava falando. Me explica, Spook House, Still Spook. Como surgiu o canal e qual é a sua... como você se intitularia como youtuber? Quem é Tio Spook? Quem é Tio Spook? Isso que eu ia Pro leigo, perguntar. quem não sabe, eles estão falando de espírito, quem é o Tio Spook? Rapaz. Ó, e só um recadinho básico antes de começar. O Clone tá aqui na live com a gente. Ele mandou assim, ó. Saudades Tio Spook. Acabou de mandar nos comentários. Continua. Divulga a live aí, Crone. O Clone é o filho do demônio, o Macumbetes, o terror dos infernos. É sério, eu quero ver quando o demônio me ligar falando: olha, o seu filho aqui tá me enchendo o saco. Ó, o Clone tá dando trabalho, Spook. Ele sempre deu. Mas o Clone, ele é um parceiro do canal, assim, desde o começo. E foi uma pessoa que aprendeu sobre espiritualidade e me corrigiu sobre o YouTube. A gente fez uma troca. Eu não sei se eu sou um youtuber ou não, assim. Eu entrei no YouTube em 2016. Eu trabalhei durante 15 anos no mercado financeiro, então eu tenho uma formação acadêmica, então eu sou administrador de empresas pela Mauá, formado. Eu fiz pós-graduação em games, mas eu fiz MBA em finanças pela FIPECAF. Que loucura! Então eu tenho um lado mais racional, real, assim. Então eu entrei na Bolsa de Valores em 2000 e época do telefone, todo mundo ligando. Pregão, briga, Pregão, sim, Lobo de Wall Street, né? Eu já fui no pregão, fiquei lá, conheci e tal. Que loucura. Mas eu trabalhei sempre como analista de investimento. Então eu fazia sempre planilhas com avaliação de empresas, fazendo fluxo de caixa descontado, valor presente, toda aquela coisa. E acompanhava sempre empresas, viajava com pessoas relacionadas ao mercado financeiro, conheci muita gente desse mercado e era interessante, sempre foi legal. Aí, em contrapartida, eu pegava o dinheiro que eu trabalho e investia em cursos ligados à espiritualidade. Eu sempre me questionei, o que é Deus? Quem é Deus? O porquê eu tenho que acreditar em algo que eu não sei o que é? Então, desde os 10 anos de idade, 10 anos, cara, quem conta é minha tia que falava, você quer encontrar o Rodrigo em casa, você abre o armário e o Rodrigo tá meditando no armário. Jura? Ela falava isso. E você nem sabia o que era a meditação, era o momento de você com a sua mente, né? Não, mas assim, desde os 10 anos, eu tinha sonhos bem estranhos. Eu sempre tive sonhos que parecia vozes falando pra mim, coisas desse tipo, mas eu sempre fiquei quieto. Porque eu tinha medo da reação do meu pai, da minha mãe, da minha família sobre, nos anos 80, é loucura. Então eu sempre escutava uma voz dizendo, você vai voltar a ser meu. Eu falava, gente, isso é loucura. E sempre era uma estranha, era uma fisionomia meio oriental. E depois de muitos anos, teve uma feira no Shopping Eldorado de budismo. E eu fui. E a mesma voz, com aquele mesmo rosto, estava lá olhando. Era uma estátua. Eu falei, não é possível. Então começou a vir um resgate para que eu voltasse para uma religião. Então eu comecei uma busca de religião. Isso com quantos anos? Eu comecei... Bom, eu entrei no Centro Espírita pela primeira vez, eu estava com uns 16, 17 anos. Foi muito estranho. Eu estava treinando numa academia, aí um cara entrou, e ele também treinava na academia, mas ele ficou me olhando, já era um cara mais velho. Eu falei, e aí, tem coisa. Aí ele olhou pra minha cara e falou, eu preciso te levar com urgência em um lugar. Eu falei, pegadinha do Sérgio Malandro. Vai entrar o Sérgio Malandro na academia. Porta dos desesperados. Aí, beleza. Aí, no dia seguinte, ele passou na academia com uma mulher e 2 filhos e falou, eu preciso te levar a um lugar. Você não foi na primeira vez? Não, de nenhum. Vai saber quem é. Não, eu também não iria. Aí eu falei, bom, tá com as crianças, de repente, sei lá, né? Vamos lá. E me levou no Centro Espírita. Do nada, cara. Aí eu entrei no Centro Espírita, era da Luz Divina, na Horácio Laffer, no Itaim. Entrei, aí tinha uma mulher na recepção, ela olhou pra minha cara e falou, seja bem-vindo novamente. Aí eu falei, é Serginho Malandro. É Serginho, isso aqui é da Record, sei lá, vai aparecer alguém. Ela falou novamente? Novamente, cara. E eu assustei. Aí eu fui entrar e as pessoas ficaram me olhando. Aí eu fui direto na sala do passe. Eu já tomei passe. Aí foi incrível, assim, eu sentei, a pessoa olhou, riu e deu o passe magnético, eu saí assim, flutuando, cara, do lugar, eu não sentia minhas pernas.
Aí eu falei, o que será isso? Aí comecei a comprar os livros do Kardec, comecei a me aprofundar e comecei a seguir a doutrina. Aí eu falei, já estou num porto seguro, né? Já estou aprendendo. Mas foi muito estranho isso. E algumas coisas, Cris, começaram a surgir. Eu tive um acidente de carro aos 14 anos de idade, antes dessa época. A minha casa era, acho que a 7ª casa da rua que foi construída. O Morumbi era mato, não tinha nada. Isso na década de 80. E aí eu fui atravessar a rua para brincar com meu vizinho. Eu tinha 14 anos de idade. Cara, eu voltei, apagou. Tum! Eu vi um túnel branco. E eu me vi subindo. Aí eu falei, caracoles, que louco! Aí eu fui. Quando eu olhei para cima, tava minha bisavó olhando para mim. Nunca tive contato com ela, cara. Nunca. Ela olhou para minha cara e falou, Rô, não tá na tua hora, pode descer. Eu me vi descendo. Na hora que eu acordei uma casa de diferença. Eu tinha rolado na rua por causa de um impacto. Não quebrei nada. Nada. Eu levantei do chão, toquei e falei, o que aconteceu? E corri para minha casa. Eu estava longe de casa. Eu corri. Quando eu olho, o carro que me pegou era um Passat verde de aço galvanizado. E ele estava dobrado, cara, o capô. Foi uma porrada. O carro desceu 80 por hora e me acertou. E aí eu entrei dentro de casa, o cara entrou correndo, me pegou, me jogou no carro e a gente foi pro Einstein. E eu olhei e falei, nossa, o que aconteceu? O carro dele tá ficando meio vermelho. Quando eu vi, tava com um corte na cabeça que eu bati em cima de uma pedra. Aí eu tomei ponto, mas não quebrei nada. Isso que foi surreal. Era para ter me arrebentado. E aquela experiência que me marcou. E te motivou a buscar além, ou não? Primeiro eu fiquei assustado. Mas depois alguns fenômenos começaram a acontecer. E principalmente por causa em casa. do impacto e daquele contato com a sua bisa, talvez não? É difícil especular, dizer que foi um impacto que me causou uma abertura no mundo espiritual. Mas talvez tenha me gerado um ponto de interrogação. O que é aquilo? Será que é real ou não? Será que foi o meu subconsciente? Até porque minha bisa... Uma alucinação. Tive. Pois é. E aí eu fui atrás de respostas. E aí que começou todo o processo de jornada em busca do que é Deus, o que seria Deus e o que é a espiritualidade real. Como a gente se identifica com uma espiritualidade? Qual é a espiritualidade que você leva para sua casa? É uma espiritualidade imposta ou é algo puro, verdadeiro dentro de você? Uhum. E isso é importante, porque a maioria das crenças, elas são impostas. Você tem que ser algo. Por que eu tenho que ser algo? Eu sou livre para escolher o que eu quero. Não, você vai ter que ser o que a sua família quiser que você seja. Não é justo. Eu acho que aí é um direito seu de achar algo que você acredita naquele momento. Porque a verdade ela é sempre dinâmica. Ela sempre vai estar mudando de acordo com todas as suas percepções, a evolução da sua consciência e do aprendizado que você tem na vida. Então a verdade ela sempre vai mudando. E foi aí que eu comecei essa jornada. E é interessante porque foi uma jornada bem solitária, tá? Até então, a Dani hoje faz parte da minha vida, então a gente tem muita coisa igual dentro de conhecimentos e ela às vezes até me ancora pelo fato dela ser teóloga, então ela me ajuda bastante no aprendizado. Mas a espiritualidade é uma jornada sozinha. Você vai buscando suas respostas por meio de suas experiências. Acho que o primeiro questionamento também, e o que eu penso, é muito egoísta a gente pensar que só existe a gente. Né? Eu penso assim Você também. olha pro universo e fala, peraí, a gente é desse tamanhico e só tem a gente aqui. Mas... Esse foi o meu primeiro pensamento para me ligar com algo além, peraí, é o carro, a casa, aí morre e morre? O que tá além? Então, isso se faz pela troca de uma religião, infelizmente. Porque tem religiões que não acreditam no além. O que existe depois da vida? Mais vida ou não? Encerra-se aqui essa jornada. Eu me pergunto isso todo dia, desde os meus 15 anos, eu acho. Então, e aí surgem outras religiões que dizem para você que não. Existem religiões que acreditam na evolução da consciência. Não no espírito, não na alma, mas no princípio de uma consciência que vai ser passada de um corpo para corpo. O corpo não importa. Se você vai ser um homem, se você vai ser uma mulher, se você vai ter deficiência física ou não, qual é a sua cor, raça, o que você for, não importa. A consciência ela tem que pré-existir em um lugar. Então, ela vai pré-existir num corpo biológico. Então, a gente separa o que é a consciência do que é a biologia humana, a natureza real. Então, não se pode predeterminar, por exemplo, na próxima vida eu quero ser um homem.
Aí é um pouco de... não seria justo, dependendo se você é homem ou uma mulher. Então, é legal esse tipo de entendimento na qual você separa a especulação espiritual da espiritualidade real. O que importa no ser humano? O que importa dentro da evolução espiritual dele? É isso que tem que ser abordado. E o pior é que a gente só olha de dentro para fora. A gente não vê o que está dentro de nós. A gente só vê o que os nossos olhos querem. Mas quando você fecha os seus olhos por um momento, o que surge? O medo. São as camadas que estão dentro de você. O seu medo, sua insegurança, quem é você, o que eu vou encontrar dentro de mim, que tipo de ser que eu me tornei ao longo de toda a minha vida. Porque a gente só tem a amostra real da vida material. O que nós somos pelos olhos dos nossos pais, dos olhos dos nossos amigos, da escola, do trabalho, da faculdade. Você vai se tornando aquilo que os outros querem ou te colocam como possibilidade para você ser. Mas quem você é realmente? Essa é uma excelente pergunta. Quem você é? E isso a maioria das pessoas não sabem responder. Tem gente que não consegue nem fechar o olho para entrar naquele eu, porque ela tá tão conectada com esse mundo material que quando ela fecha o olho, a ansiedade é tão grande que ela não consegue mais descansar a mente. Eu acho que esse é um extremo, né? Eu não sei quando você trata os seus pacientes, se você, nas suas análises espirituais só da casa, mas quando você chegou aqui, você fez uma análise minha que a gente nem postou, porque tinham coisas muito pessoais, Sim. da Azul, né? Da minha sogra que chorou, que a gente não postou também, que são coisas pessoais, né? O seu impacto na nossa vida foi muito intenso. E você já sente a energia de uma pessoa que está completamente, às vezes, desconectada ou ela está muito ligada a esse mundo material que ela não consegue fechar o olho para descansar, né? A maioria das pessoas que eu acabo pegando hoje são pessoas que estão no extremo. E o que é o extremo? É a Tipo, ansiedade? Depressão, UTI, as pessoas estão internadas, sabe? A família entra em contato falando, tô com uma pessoa em coma, tô com uma pessoa internada, tô com uma pessoa doente, tô com depressão no extremo, sou suicida. Então a gente pega sempre casos muito ao extremo. O seu estágio, você vê como estágio pós-médico, é o momento que o médico fala assim, bom... Não, a gente trabalha complementando. É ruim quando o médico abre mão do paciente porque o paciente perde as esperanças. E aí piora o quadro. Não, isso eu não tenho dúvida. É muito ruim. Eu vejo como um certo crime, porque você vira as costas pro cara que precisa de você. A gente complementa, a gente não substitui. Então tem muito médico que às vezes fala pra pessoa, cara, busca um acupunturista, busca um tratamento complementar ou até vai em centro espírita. Tem médico que fala, eu já vi. Então tem muita gente que manda laudo médico dizendo, olha, estou com um tumor em tal parte do corpo. Vocês podem complementar o tratamento que eu faço hoje? Sim. Aí a gente complementa. As análises, as limpezas de casa, obviamente aí pertencem a outras técnicas que a gente trabalha. Médico nenhum vai falar, olha, você está com depressão? Limpa a tua casa primeiro. Ninguém vai falar um negócio desse. Limpa o pó. Vamos tirar 3 obsessor, Já pensou? 2 bestial. Já pensou? Diagnóstico, né? Obsessor. Você tá com problema pulmonar? Deixa eu ver aqui. Tem um obsessor conectado. Ia ser hilário, cara. Isso é o médico do futuro. Eu até quero entrar nesses termos, obsessor, bestial, quero que a galera entenda, mas a gente vai chegar lá. Ele fez uma análise da minha casa muito interessante. 2, né? Uma que eu não postei, né? Que foi muito pessoal, e a Essa foi outra que a gente cabulosa. tornou pública, mas eu ainda cortei muita coisa. Como que funciona uma análise espiritual de uma casa? O que é isso? O que é o bestial? O que é o obsessor? Essa é uma né? pergunta interessante e até a gente é cauteloso ao extremo. Tem dia que eu estou meio chiliquento, aí eu falo pra Dani, responde o cara como eu vou te falar, porque o cara precisa. Cara, é sério, é de rir. Uma vez a gente fez uma análise de um cara e eu peguei um obsessor de maconha na casa do cara. Aí eu olhei pra Dani, a Dani olhou pra mim e falou, e aí? Eu falei, pode escrever. Maconheiro. O cara respondeu o e-mail falando, pelo amor de Deus, não conta pro meu pai, cara. Não conta, ninguém sabe. Isso você não tinha nem ido lá fazer a Nada, limpeza. Você foi já pelo vídeo. Caraca. O cara respondeu dizendo, não fala pro meu pai, cara. Eu falei, maconheiro. Cara, assim, de novo, a gente toma uma certa liberdade porque a gente sabe, né, quem são as pessoas. Tem coisa que a gente é cauteloso ao extremo e tem coisa que a gente fala mesmo que é pra pessoa tomar um puxão de orelha. Mas assim, análise de foto, de vídeo, a mesma sensibilidade que eu tenho aqui, eu tenho vendo um vídeo. Eu lido com várias consciências.
E uma dessas consciências é essa consciência de projetar a minha mente para a casa da pessoa. E lá eu consigo pegar tudo que tem. Tudo. E é claro, tem coisas que são muito particulares da pessoa. Então, eu não vou falar, ó, teve traição, ou, né, coisas, brigas de família, coisa desse tipo, eu não entro em detalhes. Mas já teve gente que te procurou pra isso, por Teve, exemplo? teve. Ah, quero saber se minha esposa, meu esposo... Tá me traindo. Tá me traindo. Você você pode me ajudar com isso? Eu não falo. A gente tem uma ética. Porque assim, eu não vou especular sobre a vida da pessoa, mas eu vou tratar o que ela precisa naquele momento. Ah, eu tô passando por um problema de depressão. De repente, na minha casa tem algo que me influencia. Pode ter? Pode. Mas eu não vou predeterminar que, tá acontecendo isso por causa de, sei lá, tem uma traição. Aí não. Aí é colocar mais problema na vida de uma pessoa. Aí não é justo. Entendi. Então a gente tem muito cuidado quando a gente vai analisar uma casa. Tem coisas que a gente fala, tem coisas que não. Para proteger a pessoa e evitar mais complicação. Porque a pessoa vai carregar aquilo. Vai chegar para o outro e vai falar: o tio Spook falou que você tá me traindo. E o cara entra em contato comigo e fala que tô traindo nada. E aí, como é que fica dito pelo não dito? Então a gente não dá tanta abertura. Não entra nesses detalhes. Eu tomo liberdade com você, com o clone. Com Lira. Sim. Um pouquinho mais zeloso com ele. O Lira me apresentou o ele seu trampo. E foi muito legal, assim. Ele tem um pouco mais de medo, eu acho. Então, né? exatamente. Tem situações que são muito complicadas, cara. Assim, quando eu olhei, eu fui na casa do Lira, a gente foi com o intuito de gravar. Aí ele viu o equipamento, olhou pra minha cara e falou: meu, não vai rolar, porque talvez a gente abra muito a vida pra você e é melhor a gente não entrar em detalhes. Falei, sem problema nenhum. A casa é tua, não precisa gravar. E aí houve uma abertura, uma exposição do Lira maior, assim, de entendimento. Quem ele é, não conhecia a Bruna e tal. E algumas energias eu peguei na casa. Eu falei, você vai ter um problema aqui, assim, assim, assim. Passou uma semana, ele teve. Problema pessoal. E aí ficou uma questão, tipo, putz, não devia ter falado. Eu dei uma abertura muito grande ou não. Porque é um efeito bumerangue. Se eu te falo que alguém entrou na sua casa com uma energia assim, assim, o seu intuito é virar para a pessoa e falar: você sujou a minha casa, cara. Total. Entende? Então a gente preserva muito isso, tomamos muito cuidado. A gente não faz análise de inscritos, não faz. Isso a gente só faz de casas e os tratamentos. Por quê? Por causa do ego do indivíduo. A gente tomou muito na cabeça por causa de análise de pessoas. O que acontece? Vem um cara que trabalha em centro espírita. Porque eu sou médium, sou large, sou não sei o quê, né? Quero que você diga quem eu sou no mundo espiritual. Não tenho que fazer isso. Eu não tenho por que predeterminar uma condição. Quem vai achar a estrada de tijolinho é você. Não sou eu que vou desenhá-la. E aí você fala para a pessoa que ele não é, que ele não tem essas habilidades, o cara ficou uma onça comigo, cara. Porque ele quer aquilo. Ele acredita naquilo. Mas, de novo, ele botou as esperanças numa coisa que não é real. Às vezes é querer aquilo que o outro não tem, né? Eu não tenho um carro, eu tenho essa habilidade, eu tenho, né? E aí entra com ego e você se desconecta de novo do espiritual, né? Eu vi gente sendo expulsa de centro espírita porque o cara fingia incorporação. Eu trabalhei 10 anos com isso. Tem muita atuação no meio? Tem muita atuação. E às vezes o cara fica de olho, o dono da casa fica de olho e fala: não, deixa a pessoa, vamos ver até onde vai. Até onde vai essa encenação? Porque médium é um título dado para uma pessoa que trabalha em centro espírita. Tá? Não se nasce médium. Médium é um processo de escolaridade. Você faz dentro de uma doutrina de Allan Kardec, dentro de um centro espírita. Você vai aprender. Tá? Claro, a gente tem um bando aqui, Bani Candomblé, que tem os seus princípios para desenvolver a mediunidade. Beleza. Mas chega uma hora que você vê que a pessoa está atuando, que ele é um ser humano normal. Às vezes o cara não está no dia bom. Às vezes o cara não está legal. E aí recomenda-se que ele vá para casa. Não está legal, não atende. Tá? Eu fiquei 10 anos trabalhando em centro espírita. Em resumo, quando eu entrei nessa, eu falei, vou estudar. Vou dar a cara para bater. Então eu fiquei centro espírita kardecista, depois eu fui para Umbanda. Fiquei 10 anos nesse tempo. Depois disso, eu comecei a buscar respostas em ordens esotéricas. Então, fui para Rosa Cruz, fui para o Martinismo, fui convidado a virar maçom, mas naquela época eu já não estava mais afim de ordem esotérica. Então, eu fui até a loja maçônica convidado, recebi uma ligação dizendo: a gente precisa falar com você.
Entrei para uma sociedade muito legal na época de padres espanhóis, chamada Sociedade das Ciências Antigas. Cara, espetacular o trabalho deles. E é um negócio totalmente anônimo, que você procura na Você não internet, tem conhece os sobre, caras. não tem, né? Não, o trabalho é tudo por e-mail. Mas depois de 4, 5 anos eles me chamaram. Aí eles entraram em contato e falaram, a gente precisa te ver. Do nada, cara. Era uma sexta-feira chuvosa em 2006, se eu não me engano. Eu estava trabalhando no mercado financeiro. Aí os caras entraram em contato, marcaram comigo numa igrejinha lá em Pinheiros. Eu entrei e conheci os caras. Caramba. Você fica meio assustado, cara. Foi Meio Matrix, engraçado. né? Você vai conhecer o... E aí, porque eu sempre fui um cara que respondia muito na hora. Então o cara me mandava um e-mail com um monte de questão sobre filosofia, sobre mitologia, astrologia. Eu respondia no dia. E o cara começou a falar, não, vou trucar ele. Porque o prazo para resposta às vezes era 30 dias. Eu respondia no dia. E para mim eu respondia na hora, porque eram coisas que eu já tinha lido, já tinha aprendido. E aí trucava, o cara falou, eu quero te conhecer. Só que começou a ter uma obrigatoriedade que eu não queria. Dentro de uma prática de fé, coisas assim. Eu falei, não, eu vou com calma agora. Aí eu comecei a me dedicar eu fui em sinagoga, fui aprender com os rabinos, aprendi um monte de coisa. Você não queria se prender a um grupo, né? De jeito nenhum. Você queria viver aquilo Não, intensamente eu e queria entender ver qual até era mais real? O Não. limite. O limite. E o que é